Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações e que Maria Santíssima, a Senhora do Carmo, interceda por vós no dia de hoje. Nós estamos no dia 26 de setembro de 2020. Hoje é o sábado da 25ª semana do tempo comum. A igreja também celebra nesse dia 26 de setembro a memória facultativa de dois santos muito populares da nossa igreja, São Cosme e São Damião, que são santos mártires do século III e início do século IV da era cristã. Tradicionalmente, são tidos como médicos, embora não se tenha uma confirmação exata disso, mas acontece que depois da morte desses santos, foram considerados como médicos por causa do número de curas verificadas sobre seu túmulo. Que São Cosme e Damião rogue por todos nós. O livro do Eclesiastes é a primeira leitura de hoje. Do livro do Eclesiastes temos a primeira leitura, capítulo 11, verso 9 até o capítulo 12, verso 8. Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que volte o pó à terra e o sopro da vida volte a Deus. Com o salmista, nós cantaremos o Salmo 89. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós, um refúgio para nós. Escutemos com atenção o texto do Santo Evangelho, capítulo 9 de São Lucas, verso 43b até o 45, que diz assim: Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine nossa mente e nosso coração para bem compreendermos a palavra que agora nos foi anunciada. Amém. Uma frase do longo texto do Eclesiastes nos serve como alerta no dia de hoje. Diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da juventude, antes que venham os dias da desgraça e cheguem os anos os quais dirás: não sinto prazer neles. O autor Kohelet está nos falando sobre a necessidade de não ficarmos protelando a nossa conversão a Deus. Nosso olhar deve se voltar para Deus já, agora, na nossa juventude. E nos exemplos da juventude, exatamente para dizer que também a juventude, com todo o seu vigor, com toda a sua beleza, vai passar. Então aproveita agora que você tem forças, que você pode caminhar, que você tem uma mente sadia, que você tem a saúde em dia e converta-se ao Senhor. Volte o seu olhar para o Senhor. Ele está usando a imagem da juventude com a imagem da velhice, porque naturalmente na velhice as forças se esvaem.
A velhice é comparada, segundo Eclesiastes aqui, como o entardecer. No final do dia, no entardecer, né, no cair da noite, realmente nossas forças já não são as mesmas que nós tínhamos durante o dia, principalmente se estivermos aí na labuta, na lida, no cansaço do dia inteiro de trabalho. Então aproveita, ou seja, aproveita o hoje, já converta-se a Deus, volte-se a olhar para Ele, gaste sua vida com o Senhor, antes que seja tarde demais e você não tenha prazer nos dias que se sucederão. O texto do Evangelho que nós escutamos fala sobre o modo de Jesus apresentar para os discípulos o que vai acontecer com ele, causa neles, né, nos seus ouvintes, nos seus discípulos, causa espanto, porque não se encaixa no perfil de Jesus, que caminha com eles ali, e no que eles esperam a respeito do Messias, o que Jesus acaba de lhes dizer pela segunda vez. É bom que se note, pela segunda vez em Lucas, Jesus pré-anuncia a sua paixão, e desta vez somente a crueza da paixão, sem falar da ressurreição. Não bate, não encaixa com o que eles veem de Jesus. Não é possível que esse homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Aqui um dado interessante, né? Ou seja, entre irmãos, os irmãos matarão o irmão. Repetindo o que já aconteceu no início da humanidade, lá no livro do Gênesis, quando da história de Abel e Caim, nós sabemos bem o que Caim fez com o seu irmão Abel. Assim também os irmãos de Jesus, né? Aqueles que são do seu povo, para os quais ele veio, o entregarão à morte. Irmãos que não se cansam de tirar a vida uns dos outros, isso ao longo da história, e se repete. Somos todos irmãos, esse é um dos anúncios de Cristo. Precisamos cuidar uns dos outros, respeitar uns aos outros. Mas não, nós vivemos nos digladiando, nos enfrentando em lutas viscerais, sanguinárias, um destruindo a vida do outro. Então Jesus está dizendo, olha, comigo vai acontecer isso. Esse homem, né, ele vai ser entregue na mão dos homens. Não faz sentido, mais uma vez, repito, não faz sentido para eles ouvir isso, Jesus, porque Jesus, ele curava as mais variadas moléstias, enfermidades. Jesus dominava o mar, tempestades ele acalmava. Ele expulsava demônios. Como que um homem com tanto poder assim, um taumaturgo desse, que realiza tantos milagres, será, vamos dizer assim, vítima, será uma presa dos homens? Ah, não faz sentido nenhum. Então o que Jesus dizia para eles era obscuro. Eles não entendiam, mas também não perguntavam. Tinham medo de perguntar sobre o assunto. E por que eles tinham medo? Porque provavelmente não queriam sair da zona de conforto, isso mesmo, porque Jesus está falando de paixão, Jesus estava dando mostras do que esperava ele, que era cruz, que era sofrimento e dor. E se perguntassem, talvez ficasse muito mais claro todas essas coisas, e eles não queriam ouvir isso não. Eles queriam continuar com aquela imagem que eles estavam construindo de Jesus, uma imagem de um Messias poderoso, vencedor, guerreiro. Não, mas Jesus está falando, a forma como ele vai vencer é passando pela cruz. E não queriam escutar isso. Até hoje, né? Pode perceber que até hoje muitos
cristãos, católicos, não querem ouvir falar da cruz, só querem ouvir falar da glória, dos milagres. Então excluem esse Jesus da cruz. Por quê? Esse Jesus da cruz não faz eles ficarem felizes. Então são incompreensíveis e não aceitam as limitações dos irmãos, não aceitam as dificuldades da vida, querem somente navegar em águas tranquilas. Isso daí não tem nada de cristianismo não, tá bom? O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal, nos conduz à vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, por sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.